Quando a gente abre o livro de Deuteronômio, a gente se depara com 3 grandes discursos de Moisés. O livro todo consiste basicamente nesses 3 grandes discursos. Depois de toda a história que o povo tinha passado, eles chegam no Rio Jordão para atravessar o Jordão e chegar finalmente em Canaã. E Moisés, sabendo que ele não vai atravessar junto do povo, ele reúne todo o povo e faz esses 3 grandes discursos, tentando fazer uma espécie de um resumo geral, para o povo não esquecer de tudo aquilo que aconteceu, para eles terem em mente tudo aquilo que Deus falou para eles, todas as ordens, todas as orientações que Deus tinha dado para eles não esquecerem daquilo quando eles entrarem naquela terra. Então o livro é uma espécie de apelo de Moisés para fazer o povo não se desencaminhar quando entrasse em Canaã. Então o primeiro discurso começa ali no começo do livro, no capítulo 1, e ele vai se estender até o capítulo 4, o verso 43. A partir do verso 44 do capítulo 4 de Deuteronômio, então, Moisés inicia um novo discurso, agora relembrando cada uma das leis, e dos versos 44 a 49 ele vai fazer uma introdução geral à lei israelita, né? E aí no capítulo 5 ele faz uma introdução ao Código da Aliança, que seria os 10 mandamentos. Então, o capítulo 5 de Deuteronômio repete os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos aparecem 2 vezes na Bíblia. Primeiro em Êxodo 20 e depois em Deuteronômio capítulo 5. E existem alguns detalhes diferentes nas 2 vezes que a lei aparece, que os 10 mandamentos aparecem, que são bastante interessantes, mas não cabem aqui nesse vídeo. Quando Moisés termina de repetir os 10 mandamentos, lá no verso 21, o verso 22 em diante, ele narra o que aconteceu, que o povo pediu para que Moisés fosse intermediador, para Deus não falar mais diretamente, como ele falou no Monte Sinai, que é chamado de Horebe aqui no livro de Deuteronômio. E aí no capítulo 6, Moisés faz um apelo à obediência do povo, e no verso 4 até o verso 9, a gente vai ter aí alguns versos, a gente tem um pequeno texto aí, que é considerado um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Para os judeus, é como se fosse o que é para os cristãos João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque normalmente no cristianismo se entende João 3,16 como um resumo da fé cristã. Da mesma forma, dentro do judaísmo, os versos 4 a 9 de Deuteronômio 6 são entendidos como uma espécie de resumo da fé judaica. E esses versos vão dizer o seguinte: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, a ideia desse texto é fazer uma proclamação de monoteísmo, né? O texto é conhecido como Shema. A palavra Shema significa ouve. Essa primeira palavra que aparece no verso 4. Ouve, ó Israel. Esse ouve no imperativo é a palavra Shema. A palavra ouvir no hebraico, esse verbo Shema, ela não tem exatamente a conotação só do ouvido físico, de escutar. Mas ela tem mais a ideia de você atender às palavras, de você executar aquelas palavras. Então, dentro de uma linguagem bíblica, quando um filho ouve uma ordem do seu pai e não coloca em prática, não obedece, é dito que ele não ouviu o que o pai disse. Então, ouvir, nesse sentido bíblico, no sentido da palavra Shema no hebraico, não é só você escutar, é você colocar aquilo fazer parte de você, é você pôr aquilo em prática, é você entender e praticar aquilo. Então é um certo apelo à obediência. Ponha isso em prática, escuta, Israel. Isso é importante. Shema é como se estivesse chamando a atenção para o texto. Ouve, isso daqui é muito importante, você tem que colocar isso em prática. O Senhor é nosso Deus, quer dizer, Yahvé é nosso Deus, Yahweh é nosso Deus. O Senhor é um. Então qual é o objetivo desse texto ao declarar essa unicidade de Deus? Muita gente entende esse texto como uma contraposição à doutrina da Trindade. Na verdade, não faz muito sentido você usar esse texto para contrapor a doutrina da Trindade, como se Moisés estivesse refutando a Trindade, porque a ideia de Trindade é muito posterior a esse texto, né? Vem aí, séculos depois desse texto. E a Trindade pressupõe o que esse texto está dizendo. Na verdade, a Trindade não é um conceito de 3 deuses que são amigos, não é um politeísmo, mas é um monoteísmo
composto, digamos assim. Então parte do pressuposto dessa unicidade de Deus. O texto, então, em primeira instância, ele está se contrapondo ao pensamento politeísta. O que Moisés está declarando aqui é: Israel, nós não temos vários deuses, nós temos um único Deus. Nós não somos igual os outros povos que têm um Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da fertilidade, o Deus da tempestade e assim por diante. A gente só tem um Deus, que às vezes é chamado Deus dos céus, mas não porque ele se limita aos céus, mas porque os céus dão a ideia da amplidão desse Deus. E esse Deus é o que criou todo o universo. Na verdade, ele é a origem de tudo. Essa é a ideia. O Shema é, em primeira instância, uma declaração de monoteísmo, em contraposição ao politeísmo pagão. Mas o que é interessante aqui é que quando a gente olha o Shema, quando a gente olha esse texto do Deuteronômio 6, do verso 4 ao 9, e a importância que ele ganha em toda a Bíblia, a gente vê que ele vai além do que apenas uma declaração de monoteísmo. Por exemplo, Jesus, quando é perguntado lá em Mateus capítulo 12 qual é o maior dos mandamentos, e ele fala, o maior dos mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças. E Jesus acrescenta aí de todo o teu entendimento também, como se fosse uma espécie de comentário. E eu acho interessante, né? Você ama a Deus, inclusive com o seu intelecto também. Ou seja, nesse comentário de Jesus, o Shema não é só uma declaração de monoteísmo, mas é uma declaração de amor a Deus, considerando o que vem logo em seguida no verso 5. Né? Então, o Shema, o verso 4, seria uma introdução ao mandamento do amor a Deus. O que torna interessante o texto, porque qual é a relação que há entre os dois? O texto faz uma relação. Porque o verso 5, quando fala amarás o Senhor teu Deus, ele tem uma letra vav aí, ve'ahavta, significa e amarás, como se o verso estivesse falando uma continuação, um desdobramento natural do que acontece no verso anterior. Ou seja, há uma declaração da unicidade de Deus e em seguida você fala, portanto, você ama a Deus. Então, porque Deus é um, então você ama a Deus. O amor a Deus estaria de alguma forma justificado aí no texto pela unicidade de Deus. Ou seja, a ideia de um Deus monoteísta que se contrapõe ao politeísmo começa a não dar conta de tudo aquilo que o texto quer dizer aí. Parece que o texto está querendo dizer um pouco mais do que isso, do que simplesmente um Deus que não é vários. E aí, quando a gente pega alguns comentários que se faz sobre esse texto, tem um rabino chamado Abraham Joshua Heschel, que eu gosto muito, é muito recomendável, é um rabino mais moderno, ele morreu nos anos 70, se não me engano, e ele vai comentar sobre esse texto, sobre o Shema, sobre Deuteronômio 6, verso 4 a 9, e ele vai colocar um pouco em questão essa ideia de o texto estar se referindo a uma questão meramente numeral. E ele vai citar, para isso, um escrito judaico muito importante, que é o Guia dos Perplexos, Moreh Nevuchim, de um rabino que é um dos rabinos mais importantes do judaísmo, chamado Moshe Maimônides. Então o comentário do Heschel é o seguinte, né? Pergunte para um judeu mediano o que o adjetivo um, em Deuteronômio 6, verso 4, significa, e ele te dirá o seu significado negativo. Ele nega a existência de várias divindades, ou seja, o seu significado negativo. O que o texto não está dizendo? Ele nega a existência de várias divindades. Mas essa negação vale o preço do martírio o qual Israel tão frequentemente está disposto a pagar? Não há nenhum conteúdo positivo, afirmativo, que justifique a dignidade sem par que a ideia de um Deus tem obtido na história do judaísmo? Além disso, dúvidas têm surgido sobre se o termo um tem qualquer significado quando aplicado a Deus. Pois como podemos nos referir a ele com um número? Os números fazem parte de uma série de símbolos usados para organizar quantidades, com o objetivo de estabelecê-los em relação um ao outro. Como Deus não está limitado ao tempo ou ao espaço, não é uma parte de uma série, e aí ele abre aspas e cita o Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos 1.57. Então, como Deus não é parte de uma série, o termo um é inadequado a Deus, como é o termo muitos. Pois tanto a unidade quanto a pluralidade são categorias de quantidade e são, portanto, inaplicáveis a Deus, assim como encurvado e reto são inaplicáveis em referência à doçura.
E tanto quanto o salgado e insípido são inaplicáveis em referência a sons. Então isso que eu li aqui está no livro Man is Not Alone, do Abraham Joshua Heschel, na página 115. Isso daqui é uma tradução que eu fiz, ela pode não estar sendo tão precisa aí. Se você tiver curiosidade, busque no original. Então, o que o Heschel está dizendo aí basicamente? Ele está dizendo que o termo nem sequer pode se referir a Deus. Em primeiro lugar, porque como pode um texto que se tornou tão importante para o monoteísmo, ele está se referindo simplesmente a uma contraposição. Ou seja, a característica do monoteísmo é simplesmente não ser politeísmo? É o primeiro questionamento que ele faz. E o segundo será que o termo tem algum significado quando aplicado a Deus? E aqui a gente começa a entrar numa questão um pouco mais profunda. O que são números? O que os números significam, né? Os números, ele usa aqui a expressão, são categorias de séries. Eles são usados para você poder representar quantidades. E as quantidades sempre são uma coisa em relação à outra. Então, por exemplo, se eu pego uma caneta, eu falo, eu tenho uma caneta. Se eu pego duas, eu falo, eu tenho duas canetas. E você tem várias coisas em relação uma às outras. Mas quando a gente está se referindo a Deus, é possível a gente se referir a Deus como uma série, como uma quantidade? Existe alguma outra coisa que a gente consegue comparar a Deus? Em última instância, o questionamento é o seguinte: você pode se referir a Deus com um número? Números são suficientes para você conseguir definir a Deus? Ou ainda, aquilo que difere o monoteísmo do politeísmo é simplesmente uma questão aritmética? E aqui a gente entra numa ideia que ela é muito questionada por um outro autor chamado Yehezkel Kaufman, no livro dele A Religião de Israel, que é o seguinte, né? Uma religião que tem 10 deuses, um panteão de 10 deuses, ela é mais próxima da religião israelita do que uma religião que tem 1000 deuses? Quer dizer, a identidade da religião israelita é simplesmente uma questão aritmética? Quanto mais você diminui o número de deuses, mais próximo você está da religião israelita? É isso mesmo? O pensamento bíblico se resume a isso? E na verdade a resposta óbvia é não, porque toda a ideia de divindade dentro do pensamento israelita, dentro do pensamento bíblico, é absolutamente diferente do próprio princípio, do fundamento do que é uma divindade dentro do pensamento pagão. Tanto que, em algumas passagens, a Bíblia pode até comparar, de certa forma, Deus com os outros deuses, mas, de forma geral, é incomparável, porque a Bíblia afirma que os outros deuses sequer existem. A Bíblia às vezes usa até nomes de outros deuses para se referir a eles, mas nunca atribui a nenhum deus nenhuma ação. Os deuses são simplesmente objetos que os homens inventaram. E a Bíblia sequer dá algum título a algum outro deus, como se, por exemplo, Baal, o deus da tempestade, como ele é conhecido. Então, os deuses são simplesmente nomes de pedaços de pau, pedaços de pedra que foram esculpidos para representar uma ideia humana. Eles sequer existem. O único Deus que realmente existe dentro do pensamento bíblico é o Deus Israel. Quer dizer, não existe nenhuma comparação do que é a divindade entre um e outro. E aí, quando a gente encara o texto dessa maneira, a pergunta que vem é: será que a gente pode dar qualquer adjetivo a Deus? Deus é algo adjetivável? Quer dizer, você pode falar que Deus é alguma coisa? Existe algo que pode ser comparado a Deus, que pode definir a Deus? E a própria ideia de definição, a palavra definir significa colocar um fim, colocar um limite. E dentro do próprio conceito do que é o Deus israelita, a palavra definir já não faz sentido em relação a Deus. Você não consegue definir Deus. Não existe nenhum termo que possa ser aplicado a Deus a rigor quando você considera esse pensamento. E seguindo essa ideia de que você não pode estabelecer nenhum termo, nenhuma palavra em relação a Deus e ser preciso, a gente percebe que na Bíblia ela vai até além. A Bíblia é iconoclasta, e essa palavra significa o seguinte, que ela é contra as representações visuais. A religião israelita não é simplesmente contra você adorar a ídolos, mas ela é contra, inclusive, você tentar representar o Deus de Israel com alguma forma de alguma coisa. Isso fica claro até aqui um pouco antes do Shema,
lá no capítulo 4 de Deuteronômio, quando Moisés está relembrando o que aconteceu no Monte Sinai, lá em Horebe, e ele vai dizer o seguinte, Deuteronômio 4, verso 15. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam e façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, ou qualquer ave que voa no céu, ou qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Então, o que Moisés está proibindo aqui? Qual que é o argumento? Qual que é a lógica que Moisés está usando? Quando Deus falou diretamente com vocês no Monte Sinai, vocês não viram nenhuma forma de Deus. Vocês não viram lá um homem falando com vocês no Monte Sinai. Vocês não viram uma águia, vocês não viram um leão com asas, vocês não viram um grande dragão, vocês não viram forma nenhuma. Para vocês não correrem a tentação de fazerem um ídolo, para vocês representarem ele de alguma forma esculpida. Quando a gente olha, por exemplo, para aquele episódio do bezerro de ouro, que quando Moisés subiu para o Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, o povo viu que ele demorou muito e quando Moisés chegou, eles já estavam adorando um bezerro de ouro. O que o texto estabelece aí, lá em Êxodo capítulo 32, não é que eles fizeram um outro Deus, eles inventaram um Deus, um ídolo, e algumas pessoas, é um ídolo que existia lá no Egito. Não, o que o texto diz é que eles fizeram o próprio Deus de Israel em forma de ídolo para adorar ele, porque eles precisavam ver o Deus que eles estavam adorando. Então aparece lá em Êxodo 32, do verso 1 em diante, dizendo: o povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, etc. e tal, o verso 2, respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E aqui existe uma confusão linguística, porque a palavra Elohim, no plural mesmo, ela pode se referir tanto a outros deuses quanto ao Deus Israel. A gente já vai voltar a esse termo. Então aqui você pode dizer que eis aí o teu Deus, né? E aí o verso 5 diz assim: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, a Yahvé. Então aqui a ideia é que eles estavam adorando ao próprio Deus de Israel, que tirou eles do Egito, Yahvé. E isso foi considerado uma abominação. O povo querer representar a Deus na forma de um bezerro e adorá-lo foi considerado uma terrível abominação. Porque quando você tenta representar o Deus de Israel de alguma forma, seja por um termo, seja por um número, seja por uma palavra, ou seja por uma escultura, você está desvirtuando aquilo que é Deus. Que Deus é, por essência, aquilo que não pode ser definido. Deus não é igual nada ao que há na natureza. Deus é diferente da natureza. Quando você representa Deus com alguma coisa que existe na natureza, você está distorcendo a própria ideia do que é Deus. E é interessante a gente ver isso em relação aos deuses pagãos, né? Os deuses pagãos, eles estavam sempre relacionados com a natureza. Você não conseguia definir assim com muita precisão qual era o limite entre os deuses e a própria natureza. Quando os antigos olhavam uma tempestade, vinham os trovões, os raios, os nórdicos falavam: isso daí é Thor, o deus do trovão. Os cananeus falavam: isso daí é Baal, o deus da tempestade. Os gregos iam falar: isso daí é Zeus, o deus da tempestade, e assim por diante. Então, os antigos, eles relacionavam os fenômenos naturais com os deuses. E não existia uma separação muito nítida entre o que era o deus e o que era o fenômeno natural. Na Bíblia, por mais que Deus possa até se manifestar através de fenômenos naturais, como a sarça ardente, como a tempestade, como o redemoinho, etc. e tal, é muito claro a representação bíblica de que aquilo não é Deus. Deus usa os fenômenos naturais, mas Deus é essencialmente diferente da natureza. Portanto, você não pode usar a natureza para representar
a Deus. Então, quando a gente pensa nesse sentido, né, é comum na linguagem pagã o homem falar sobre a mãe natureza, né, como ele tendo sido gerado pela natureza. Mas dentro da linguagem bíblica, o nosso pai é Deus. Deus gerou tanto a natureza quanto o homem. A natureza seria a nossa irmã e não a nossa mãe, dentro de um ponto de vista bíblico. Ou seja, tanto a natureza quanto o homem seriam opostos em relação a Deus. Ele é essencialmente diferente de ambos. Por mais que existam características, né? Por mais que Deus possa se manifestar na natureza e que o homem tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus, o homem e a natureza são essencialmente diferentes do que é Deus. Ele está em uma outra categoria, e uma categoria que você não consegue conceitualizar, porque é muito diferente da gente. É por esse motivo, talvez, que esse texto use a palavra o texto de Deuteronômio 6, verso 4. Né? O que significa Deus é um? E aí é interessante quando a gente olha para a gramática do texto, Adonai Echad, que a gente percebe que a palavra Echad, ela não é usada como um numeral, mas ela é usada como um adjetivo. Ela não está falando que existe um Deus, mas que Deus é um. Ou seja, o um aí é uma qualidade divina. Por mais que a palavra não consiga definir a Deus de forma precisa, o texto está querendo apontar para alguma característica divina. E talvez, e esse é o pensamento do Heschel, talvez seja justamente que a gente não consegue conceitualizar a Deus. Talvez o de Deuteronômio 6, verso 4 esteja apontando exatamente para a ideia de que Deus é único e não faz parte de nenhuma categoria, nem sequer das categorias numéricas. E se a gente entende nesse sentido, a tradução Ferreira de Almeida, que tanta gente critica, principalmente os antitrinitarianos, a gente vê que talvez essa tradução não esteja equivocada. Quando ela traduz a palavra Echad, que significa literalmente como único, porque ela é usada, a palavra Echad é usada aí como um adjetivo. E no português, o adjetivo de é único. Então, mais do que simplesmente uma declaração de monoteísmo em oposição ao politeísmo, uma declaração de um Deus em oposição a vários deuses, ou até mesmo de um Deus em oposição a um Deus triuno, o texto está se referindo à ideia de que Deus está além das próprias categorias. Ele está sozinho em oposição a todas as outras categorias que existem. Ele é, portanto, um Deus único. Ele é, portanto, uma categoria única. Ele é, portanto, uma própria ideia, um próprio conceito único. Na verdade, se a gente pensa assim, Deus é um conceito que é impossível de conceitualizar. Ele está além da própria conceitualização. Porque quando o homem coloca em categorias, ele já escapa dele qual que é a essência do divino. Porque o divino é, por definição, e definição aí fica irônico, porque a gente acabou de colocar que não se dá para definir Deus, mas Deus seria, por definição, aquilo que é indefinível. Deus é, por definição, aquilo que você não pode compreender, porque ele está acima da sua capacidade de compreensão. E existem vários textos bíblicos que se referem a essa ideia de uma maneira assim extraordinária. Eclesiastes 5, verso 2, diz que você não deve nem sequer se apressar a falar alguma palavra diante de Deus, porque ele está no céu e você na terra. Existe uma diferença, existe uma distância entre você e Deus que deveria levar você a ter uma cautela, a usar qualquer palavra em relação a Deus. O Salmo 18, verso 11, vai usar uma expressão ainda mais forte. Diz que Deus fez das trevas o seu lugar oculto. Deus está envolvido nas trevas, ele habita nas trevas. Essa mesma ideia aparece em 1 Reis, capítulo 8, verso 12, na oração de Salomão. O Senhor falou que ele habitaria nas trevas. Ele é oculto, ele é misterioso por essência. Isaías 45, verso 15 vai dizer: Tu és o Deus que te ocultas, que se torna oculto, que a gente não consegue perceber, a gente não consegue definir, a gente não consegue compreender. Está além da compreensão, né? O próprio livro de Deuteronômio, lá no capítulo 29, verso 29, vai dizer que as coisas ocultas pertencem a Deus, as coisas reveladas pertencem a nós, né? Colocando essa distância entre o pensamento humano, aquilo que o humano consegue perceber e compreender, e aquilo que é Deus. Então qualquer definição
que é usada inclusive na Bíblia em relação a Deus, na verdade ela não pode ser compreendida como a definição definitiva, né, por mais redundante que possa parecer. Porque nenhum termo consegue se aplicar a Deus para conseguir explicar o que é Deus, né? Quando a Bíblia fala aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, 1 João 4,8. É verdade, Deus é amor. Mas por outro lado, também a palavra amor não é suficiente para descrever aquilo que Deus é. Existe na internet uma discussão que teve entre um rabino e um militante ateísta, o Christopher Hitchens, né? O Christopher Hitchens era um militante ateísta, morreu não faz tanto tempo assim, que era muito inteligente e escreveu vários livros contra a ideia de religião, e um deles chamava God is Not Great, o nome do livro. E a discussão era sobre esse livro, e o rabino David Volpe discutiu com ele, e logo no começo dessa discussão, o rabino disse o seguinte: eu concordo com o título do seu livro, Deus não é grande. Porque a palavra grande, a palavra great, ela não é suficiente para descrever o que Deus é. Então, se por um lado é verdade, Deus é grande, por outro lado, a palavra grande não significa nada em relação a Deus. Assim como a palavra também não significa nada em relação a Deus. Assim como a palavra amor não significa nada em relação àquilo que Deus é essencialmente. E é com essa ideia de que Deus é absolutamente incomparável porque ele não está em nenhuma das categorias que Isaías escreve o texto lá no capítulo 40 do seu livro, a partir do verso 10. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos do que nada. A quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Com quem se assemelham a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. O texto tenta usar então aqui uma linguagem poética para descrever o quão Deus é incomparável com qualquer outra coisa. Qualquer ideia que você tenha, qualquer conceito que você tenha em sua mente, qualquer compreensão que você já tenha alcançado, nenhuma delas quer dizer nada em relação àquilo que Deus realmente é. Deus se revela ao homem, mas o homem não tem capacidade de compreensão daquilo que Deus é em sua essência.